Antes de fazer a minha primeira incorporação imobiliária, que é esse prédio aqui que vocês estão vendo aqui, não é? A incorporação imobiliária, eu já tinha feito alguns empreendimentos imobiliários. Qual é a diferença entre um empreendimento imobiliário e a incorporação imobiliária? Tem uma diferença muito grande. A incorporação é quando você faz um projeto, registra no cartório e você vende antes ou durante a construção. Foi o que aconteceu com esse prédio. Os outros prédios que eu já tinha feito antes, eu fazia para vender com recursos próprios, não é? Então, assim, nesse caso específico, eu fiz a questão de, vamos dizer assim, de providenciar um terreno. Eu não segui a minha regra básica de só comprar o terreno depois que eu fizesse a viabilidade econômica. Então, primeiro eu comprei o terreno, depois eu fiz a viabilidade econômica, nesse caso específico, tá? Porque eu já sabia o potencial dele em função da pesquisa que eu tinha feito de mercado aqui no entorno. Então, quando eu fiz a pesquisa de mercado e vi alguns empreendimentos imobiliários sendo feitos por aqui, eu disse: esse é o local. Perto da cidade, perto 100 metros da praia. Inicialmente eu usei recursos próprios. Na realidade, eu quis usar recursos próprios até, vamos dizer assim, a finalização da estrutura e fechamento do prédio. Por quê? Porque se eu vendesse muito antes de ele ter, vamos dizer assim, o corpo propriamente executado, eu poderia encontrar um valor razoavelmente, vamos dizer assim, não que eu queria por metro quadrado, já que eu estava vendendo um imóvel a vender, uma promessa. E quando eu pensei o seguinte: se eu investir um recurso próprio nisso aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso conseguir um preço melhor. Então foi o que eu fiz. Eu deixei para vender as unidades habitacionais, depois que eu estava com a estrutura e todo o fechamento pronto, iniciando a argamassa de revestimento, aí eu soltei no mercado. Eu não fiz stand de vendas. Eu preferi contratar um escritório de nome na época aqui, pessoas que estavam conheciam muita gente na cidade, é uma cidade pequena. Fiz alguns panfletos, ali passa uma pista, né, ali de acesso à cidade. Então eu fiz alguns panfletos, botei algumas pessoas para poder passar a panfletagem, né? O meu contato era a imobiliária, quem quisesse comprar tinha que ir na imobiliária. Eu evitei gastar com stand de vendas, não comprei, né? Na realidade, o material para fazer stand de venda, não gastei com isso aí. Na obra eu fiz uma estrutura muito simples de administração enxuta, relativamente enxuta, e na realidade eu vendi quase tudo antes de concluir a edificação imobiliária. Então ficaram 2 apartamentos que coincidiu com uma crise na época, né, que aqueles 2 apartamentos me deram mais trabalho para vender, mas os 14 apartamentos que foram vendidos inicialmente já tinham pago todas as despesas que eu tive para executar o empreendimento e me reembolsar do meu lucro propriamente dito. E os 2 apartamentos ficaram, vamos dizer assim, como um valor de reserva que mais adiante eu consegui vender, e para mim o empreendimento foi um sucesso absoluto em termos tanto de planejamento, como de execução, como de recebimento financeiro pelo trabalho feito com a incorporação imobiliária. Praticamente o condomínio é muito baixo, porque não tem guarita para botar uma pessoa ali e ficar... É todo automatizado a pessoa chega, aperta, se identifica, né? Se identifica como pessoa, a pessoa ouve lá em cima, abre o portão lá de cima, cá embaixo, e isso possibilita que o condomínio não seja uma coisa alta, o que agrega valor também, porque faz com que as pessoas não gastem tanto para morar no empreendimento. Na época nós tínhamos 2 arquitetos que participaram do jogo da coisa, né? Na realidade eu falei para os 2, eu digo: eu quero um projeto de cada um, vocês me dão um anteprojeto e eu vou escolher entre os 2. Deixei muito claro isso aí. Um deles foi o vencedor, porque foi que me agregou maior valor ao negócio, né? Mais área construída, melhor distribuição, né? Então, depois que eu vi que aquela era a solução, eu contratei o arquiteto, né? Contratei os projetos auxiliares, eu fiz a incorporação imobiliária, registrei no cartório de imóveis, né? Comecei a obra e só mais adiante um pouquinho que eu resolvi vender. Nem tudo é acerto, né? A pessoa diz assim: poxa, fulano fez aquela coisa ali, teve sucesso em tudo. Nem tudo é do jeito que a gente pensa. O primeiro projeto desse empreendimento, os apartamentos tinham um banheiro só. Era um banheiro social para 2 quartos. O que aconteceu? Nós começamos a tentar vender e o mercado não absorveu a ideia. O corretor chegou para mim e disse: Arlé, é o seguinte, tem que botar uma suíte, porque senão o povo não compra. Tá? A suíte vai agregar valor. Então foi o que eu fiz: diminuir a área de serviço. Fiz um banheiro, que nesse caso mais um banheiro, né? E criei a suíte.
Para fazer isso, é claro, você quando está fazendo a incorporação, eu não tinha vendido nenhuma unidade ainda, ficou fácil para mim, porque eu só fiz o conserto no registro da incorporação no cartório, e isso possibilitou um início de venda e sucesso das vendas a partir daí. Você vê que um diferencial, um detalhe arquitetônico pode ser o resultado do fracasso ou do sucesso. Como eu já disse, eu já tinha feito alguns empreendimentos imobiliários, mas foi a minha primeira incorporação imobiliária. Então, na época, e como assim hoje também, eu acho que não tem muito material escrito sobre isso aí, e não é uma matéria que as pessoas costumam gostar de ensinar, porque quem trabalha no ramo acha que se ensinar, a pessoa vai ser concorrente. Não é? Ou se ele trabalha numa empresa, ensina para o outro vai tomar o emprego dele. Não foi fácil para mim conseguir matéria suficiente para me qualificar como um incorporador, porque eu não gosto de fazer nada por empirismo. Então foi o que eu fiz, eu procurei cursos de incorporação imobiliária. Só tinha um. Eu me lembro que era caro, extremamente caro, eu passei 2 finais de semana inteiros aprendendo aquilo ali. Só depois que eu maturei aquele curso, comecei a aplicar na prática, comecei a ver que faltava muita coisa ainda que ele devia ter ensinado como curso para a gente lá, mas mesmo assim eu fui me virando, me batendo em algumas coisas, não é? Arranjando jeito de ir resolvendo. A primeira incorporação imobiliária é sempre assim, cheia de incertezas, de medo, né? De empecilhos que a gente pensa que não vai conseguir vencer, mas aí a gente vence um obstáculo, vence outro. Então não foi uma coisa fácil para mim inicialmente fazer isso aí. Talvez se eu tivesse um manual para seguir, né? Um manual de alguma coisa escrita, de alguém que já tivesse feito, eu tivesse feito com muito mais facilidade, mas não tinha. Então não foi uma coisa fácil no início. Depois é claro que daí em diante as coisas ficam mais fáceis, porque a segunda você já fez a primeira, a terceira você já fez a primeira e a segunda, e aí por diante.